Oi, bom dia. Bom dia. Vamos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Bom, eu vou ler a lição 2, texto 4. O cativeiro da igreja. Lição 2, texto 4. O cativeiro da igreja. O pontificado de Inocêncio III foi o ponto alto do poderio papal na Europa. Já com o Pontifício VIII, de 1294 a 1303, o papado viu o seu declínio chegar. Mais uma vez, o poder temporal humilhou o Bonifácio, que insistia em os reis da terra curvar-se diante dele. Anunciou as mais extravagantes reivindicações de soberania papal em sua bula Unam Sanctam, de 1302, expressando que não existe salvação nem remissão dos pecados fora da Igreja cristã. Diante de tão arrogantes declarações, os governos reagiram violentamente. Como vemos nos conflitos que envolveram o Papa Bonifácio e Eduardo I da Inglaterra e Felipe o Belo da França, este prendeu o Papa Bonifácio e tratou-o de modo tão rude que faleceu em menos de um mês. O enfraquecimento completo do papado deu-se com a sua mudança para Avignon, na França. Durante 70 anos, o papado tornou-se um instrumento da corte da França. O Papa Clemente V, de 1305 a 1313, era tão dependente do poder do rei francês que não teve forças para resistir à fúria dos italianos. A avareza dos papas de Avignon era insaciável. Cargos na igreja eram vendidos por dinheiro. Outros cargos eram criados para acomodar apadrinhados e, assim, encherem os cofres para manter seus prazeres imorais. Com Gregório IX, em 1337, o papado retornou do exílio a Roma. O grande cisma do Ocidente tinha acabado de virar uma página vergonhosa do catolicismo romano, quando veio à tona outro grande vexame. Com a morte do Papa Gregório, em 1378, foi escolhido Urbano VI, que era italiano. Indignados, os cardeais franceses elegeram Clemente VII, que retornou
de Avignon. A Europa dividiu-se porque algumas nações apoiavam o Papa de Roma e outras apoiavam o Papa de Avignon. Vimos dois papas rivais, um amaldiçoando o outro, cada um deles dizendo ser o legítimo ocupante do trono de Pedro. Deste funesco período da história, salienta-se a figura do Papa João XXIII, de 1410 a 1415. Uma das figuras mais depravadas que já se assentou no trono papal. Harley registra o seguinte: quando era cardeal em Bolonha, 200 jovens, freiras e senhoras casadas foram vítimas de seus galanteios. Como papa, violou freiras e donzelas, viveu em adultério com a mulher de seu irmão, foi réu de sodomia e outros vícios inimagináveis. Comprou o cargo pontifício, vendeu cardilanatos a famílias ricas e negou abertamente a vida futura. O conciliarismo. No início do século XV, o clamor por uma reforma era generalizada. Então, nessa situação catastrófica, surgiu o conceito de que os concílios ecumênicos eram superiores ao Papa nas questões de reforma da Igreja. Martinho V foi eleito e o grande cisma foi remediado. O papado foi salvo pelo concílio. A filosofia dos concílios, dos conciliaristas, a filosofia dos conciliaristas não visava ao fim do papado, mas sua moralização. Entretanto, George afirma que no final do século XV assistiu o ressurgimento da monarquia papal e a extinção do movimento conciliar. A escolástica. Diante do isolamento dos monastérios, muitos pensadores na Igreja criaram um movimento que chamamos de escolástica, cuja preocupação era harmonizar a fé e a razão. Um de seus postulados fundamentais era de que a doutrina pode ser tratada de uma perspectiva mais filosófica do que bíblica. Como diz Colin Brown, o pensamento medieval era uma mistura curiosa da fé cristã e da filosofia pagã. Argumentos e conceitos gregos eram usados para defender ideias cristãs e vice-versa. Nada mais natural do que o resultado frequente, nada mais natural do que o resultado frequente. Não estou conseguindo ler aqui. Vamos de novo.
nada mais natural que o resultado frequente fosse uma confusão. Achavam que a fé era racionalmente explicável, esquecendo-se de que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Está em Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 21. Seus mais conceituados expositores foram Anselmo de Cantuária, de 1033 a 1109, e Abelardo, de 1079 a 1142. Considerados fundadores do movimento. Outro representante foi Pedro Lombardo, de 1164. Tomás de Aquino, 1227 a 1274. Foi seu expoente máximo, chamado de doutor angelical, o príncipe da escolástica. Com sua Suma Teológica, foi considerado a maior mente da Idade Média. Bom, vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Questão 1. O pontificado de Inocêncio III foi o ponto alto do poderio papal na Ásia? A primeira, marque F, é falsa. Falsa. Aqui, ao invés de Ásia, era para estar Europa. Tá? O pontificado de Inocêncio III foi o ponto alto do poderio papal na Europa. Seria o certo. Aqui colocaram Ásia, então é errado. Primeira, F, falso. Segunda questão. Felipe o Belo, da França, prendeu o Papa Bonifácio e tratou-o de modo tão rude que faleceu em menos de um mês. A segunda é V, verdadeira. Questão 3. O enfraquecimento completo do papado deu-se com sua mudança para Paris, na França? A terceira é falsa. Aqui a resposta seria a mudança para Avignon. Tá? O enfraquecimento completo do papado deu-se com sua mudança para Avignon. Então, aqui colocaram para Paris, França, então, terceira é falsa. Questão 4. A avareza dos papas de Avignon era insaciável. Cargos da igreja eram vendidos por dinheiro, por exemplo. A questão 4 é V, verdadeira. Marque V, verdadeira. Questão 5. Uma das figuras mais depravadas que já se assentou no trono papal foi o Papa João XIX. A quinta, marque F, falsa. A quinta é falsa. O Papa mais depravado aqui seria o 23º. Papa 23º. E aqui na questão está 19º. Então é F, falsa. Questão 6. O clamor por uma reforma da igreja era generalizada no século X? A 6, marque F, é falsa. 6 é falsa. Certo aqui seria século XV e não século X. Então a 6 é falsa. Questão 7.
A filosofia dos conciliaristas visava ao fim do papado. A 7 é falsa também. A 7, marca F, falsa. O correto seria: a filosofia dos conciliaristas não visava o fim do papado, mas sua moralização. Então, aqui diz que a filosofia dos conciliaristas visava ao fim do papado. Então, a 7 é falsa. Marque F. Vamos ver aqui, questão 8. Questão 8. Diante do isolacionismo dos monastérios, muitos pensadores na igreja criaram o movimento chamado fundamentalismo. A 8 é F, falsa. Tá? O que eles criaram foi escolástica, e não fundamentalismo. Movimento escolástico seria o correto, tá? Então, 8, F, falsa. Questão 9. A escolástica preocupava-se em harmonizar fé e os sentimentalismo? A 9 é falsa também. 9 falsa. O correto seria: a escolástica preocupava-se em harmonizar a fé e a razão. E aqui está a fé e o sentimentalismo. Então, 9F falsa. Muito bem. Questão 10. Como diz Colin Brown, o pensamento medieval era uma mistura curiosa da fé e da filosofia pagã. A 10 é F, falsa. O correto seria, como diz Colin Brown, o pensamento medieval era uma mistura curiosa de fé cristã e da filosofia pagã. Então, aqui na questão está assim, ó. Como diz Colin Brown, o pensamento medieval era uma mistura curiosa de fé e de filosofia pagã. Então, a 10, F, falsa. Bom, terminou a aula de hoje. Deus abençoe a todos. Amém.